Salve família colorada, bora acompanhar as últimas notícias do Inter. Se inscreva e deixe seu like. Mesmo com a janela fechada, o mercado da bola ainda está movimentado para saídas. O repórter Lucas Dias em seu canal falou de algumas possibilidades. Vamos começar falando sobre a situação envolvendo algumas possibilidades de saída do Inter. Afinal, a gente sabe, né? A janela para contratações do Internacional fechou no dia 2 de setembro. Mas o Inter ainda pode contratar algumas situações, tá? Jogadores que estejam livres no mercado antes do dia 2 de setembro e jogadores que disputam divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o prazo final de inscrição para o Campeonato Brasileiro é o dia 20 de setembro. Eu quero falar sobre 3 jogadores que podem jogar por lá. O primeiro nome é Lucas Alário, jogador que foi contratado pelo Inter com 2 anos de contrato, ou seja, ele tem vínculo até o final de 2025 com o Inter. E o Al Ain, né, dos Emirados Árabes, ele deu uma consultada no Alário, só que esta conversa nunca avançou. Ela ficou num namoro entre o Al Ain e o staff do Lucas Alário, mas na mesa do Inter até o presente momento não chegou absolutamente nada. Então são questões que vão daqui a pouco indo até o final da janela e lá em outubro o Alário pode acabar deixando o Inter. Tem um mês ainda para que eles possam executar essa contratação. O Inter não se opõe a uma saída do Alário, afinal tem hoje o Borré, tem o Valência, tem o próprio Luca, hoje no plantel, o Ricardo Matias. Só que assim, né? O Alário, ele veio com a ideia de ser o titular justamente pelo que vai acontecer na próxima partida do Inter contra o Fortaleza, no dia 11, que é quando o Borré vai estar defendendo na seleção da Colômbia, nas eliminatórias, o Valência vai estar defendendo na seleção do Equador e o Inter não tem ninguém para colocar. Ou bota o Alário ou bota um garoto, né, desses que eu citei aí para vocês. Então o grande ponto que está pegando é, o Roger ainda tenta recuperar esse atleta, colocou ele em algumas partidas, em especial naquela lá em Goiânia, onde ele teve 2 oportunidades de empatar o jogo contra o Atlético Goianiense e perdeu, né, 2 chances imperdíveis. Então ele deve ser o titular do Inter contra o Fortaleza. Teve uma especulação aí recente envolvendo o River Plate, que ele teria pedido para voltar a partir da volta do Gallardo a Buenos Aires, e ele desmentiu o jornalista bancou a informação. Então é um cara que até agora não aconteceu no Internacional, fez alguns gols importantes, mas o fato é que ficou bem aquém da expectativa que a gente tinha. Outro nome que teve proposta para deixar o Internacional jogar no mundo árabe foi o Wanderson, jogador, né, que inclusive agora passa a ter uma importância para o Inter, porque se o Wesley de fato for negociado com o Besiktas, o Wanderson já seria uma reposição que estaria em casa. E aí não precisaria ir ao mercado, contratar algum jogador livre ou alguma outra situação que o Inter venha encontrar na janela. Só que as propostas que chegaram para o Wanderson, eu vou usar o termo que me foi falado ontem, foram propostas risíveis. Propostas que não chegam nem perto do que o Inter planejou para ter um lucro ou pelo menos equilibrar, ficar no 0-0 o que gastou. Lembrando que o Inter lá no ano passado exerceu o direito de compra do Wanderson junto ao Krasnodar da Rússia por 4 milhões de euros. Então esta é a bagatela que o Inter gostaria de ao menos recuperar caso o Wanderson seja de fato negociado. O Wanderson por enquanto fica, né? O Wanderson tem um contrato um pouquinho mais longo com o Inter, mas não chegou nenhuma proposta e o que me sopraram é que não vai chegar mesmo que essa janela dos Emirados esteja aberta até o dia 1º de outubro. Então o Inter vai ter como missão, em especial o técnico Roger Machado, recuperar o futebol deste atleta, né, que não é nem perto daquele jogador que foi fundamental na campanha do Inter rumo à semifinal da Libertadores do ano passado, né? Para quem não lembra, fez um partidaço contra o River, deu assistência para o gol do Mercado, deu assistência para o gol do Valência aqui contra o Bolívar no Beira-Rio, jogou muito bem contra o Fluminense os 2 jogos, mas, né, este ano, até agora, não aconteceu. Começou muito bem o ano, diga-se passagem, né? Mas diante dessa possibilidade de saídas, você acha que o Inter deveria liberar algum desses jogadores? Ou acredita que eles são indispensáveis para o Inter alcançar uma vaga à Perrocima Libertadores? Deixe nos comentários a sua opinião.